Acho que sim. Aconteceu alguma coisa? Eu gosto muito do Miguel. É uma história de uma mulher, que é a Liz, que é vivida pela Simone Iliescu, que ela está em crise profunda porque o Miguel, marido dela, desapareceu, né? E ela vai trabalhar isso durante um evento, que é o evento de casamento, aniversário de casamento dos pais delas, numa casa muito linda, ali no sul, perto de Gramado, imagino eu, porque tem lugar belíssimo, e lá ela vai se encontrar com a irmã dela, a Lara, que é a Rosane Mulholland, e a Lara vai ser a ponte dela com ela mesma e com o Miguel, né? Tem um segredo aí que vai se revelar, tem um mistério nessa história, que isso é muito bom. E a gente vai conhecer o Miguel numa segunda etapa. São 2 em 1, né, Bruno? O que você pode contar desse filme todo erguido nessa dualidade de masculino e feminino tão pulsante? A gente conhece essas mulheres, mergulha com ela e depois você vai levar a gente, porque é o Bruno que faz o Miguel nessa jornada também, por outro universo, né? Desde o primeiro momento a gente trabalhava com esse objetivo, com esse conceito. Quando a gente decidiu trabalhar na dramaturgia, nas ações dramáticas do roteiro, essa relação pela polaridade, pela distância, né, eu percebi que, em termos de linguagem, era mais rico trazer o yin e o yang. Porque o yin e o yang é a repulsão, mas também a interação do masculino e do feminino, do frio e do quente, do lírico e do pragmático, do positivo e do negativo, no sentido de polaridade, né? E por aí vai num caminho sem fim. Miguel. Sí. ¿Ha viajado mucho? ¿Profesión? Soy cartógrafo. É por isso que tem aquela ruptura de linguagem tão drástica quando vai para a Venezuela, em que um homem, né, uma figura masculina oculta no primeiro momento do filme, surge com uma pressão que é quase assim... Tem gente que se incomoda muito com aquilo, e é para incomodar. Ele está quebrado também, né, Bruno? Ele também está quebrado, ele também é um ser humano, né? E essa revisão do posicionamento masculino, ela precisa acontecer pelo ponto de vista de discurso. Porque, aliás, o fato de eu fazer como ator também vai nessa direção, né? Porque afina esse discurso, né? Porque na pele de um personagem que pratica, mesmo sem ter consciência, o machismo em suas inúmeras instâncias, né? Ele pode ter um lampejo, né? Quantas mulheres perdem a vida na sociedade, principalmente no Brasil, por conta de atitudes como a do Miguel? A gente tem isso quase no filme, ela quase faz isso. Então, o filme ele eleva a individualização, a necessidade de individualização da protagonista, num nível metafísico, quase fatal. Distante, te escrevo essa carta, mas não envio. É isso que eu acho incrível, porque ele é psicológico, né? Ele trabalha todas essas jogadas, mas não tem... ali naquele campo psicológico, que é até mais incômodo, porque ele não toma forma, ele toma forma dentro, né, da gente. Fez muita diferença escrever esse roteiro com a Simone? Fez muita diferença. Antes eu vou fazer um adendo pelo que você falou, que eu acho assim, eu queria que o público sentisse isso, essa angústia, e que isso não fosse verbalizado. Até porque o filme está num outro espaço-tempo, né? Ele tem um tempo, né? E eu acho que quem sofreu já alguma dor de relacionamento sabe o quanto que os minutos e as horas demoram para passar. Então, e eu queria que o tempo do filme tivesse trouxesse essa ideia de que aquilo caminha e não passa, né? É quase contemplador, né? É quase você poder olhar para ela num certo distanciamento, e para isso a gente precisa de tempo, né? Perfeito, até porque o cenário e a fotografia, eles refletem o interior dos personagens. Perfeito. E o objetivo disso é também tentar colocar o público quase que como se estivesse com ela. Liz? Você não ia voltar para casa? Dorme aqui, por favor.
Eu vim pra ficar. Que é impressionante como o cuidado dessa produção de fazer o cenário contar a história junto. Então, a gente pula para dois momentos bem separados, realmente duas narrativas bem separadas e visualmente completamente opostas, né? É um roteiro totalmente fora d'água, assim, o peixe fora d'água. O roteiro, eu lia né, eu li muitos livros e fiz cursos, eu ministro workshops de roteiro, e a gente está acostumado a escutar algumas máximas, que é tipo assim, nunca apresente um personagem no movimento passivo, dormindo ou escovando o dente. Eu falava, nesse filme eu vou fazer isso. Eu queria ela na passividade como uma representação da energia, né? Até para que quando no final tem aquela quebra, né, ela se emancipe com mais força. Que a gente tem ela enterrada no início e ela individualizada no fim, né? Então, assim, o roteiro você abandona uma personagem com 45, 50 minutos de filme e vai para um outro personagem. Isso é outra coisa também que é muito criticada. A Simone te guiou nisso? Nessa trajetória feminina? A primeira versão do roteiro tinha muita coisa que eu não percebia. Então, não só a Simone, como as outras mulheres da equipe, elas foram pontuando mesmo o meu olhar sobre mim mesmo, né, sobre o que eu represento na sociedade. E continuo representando, porque hoje me vejo como uma pessoa extremamente machista, porque todos nós somos. Não adianta falar que não é, porque não importa se individualmente a gente não é. A gente reproduz. Então, se a gente reproduz, a gente é. Então, a Simone foi muito boa, até mesmo no contrário disso. Para quebrar esse gelo mesmo da passividade da personagem, para não deixar com que a gente ficasse só na questão do yin, do yang, esquecesse da dramaturgia, porque eu estava indo muito nessa direção. Perfeito. Dela muito enterrada, muito passiva. Então, movimentos, por exemplo, como ela quebrar o espelho, ela está sofrendo algo, ela está silenciada, né? Porém, ela está tentando sair daquilo. Os funcionários está sendo encaminhada para a caixa postal que estará sujeita à dispensa após o sinal. É o seu primeiro longa. E você já entra nessa com um acúmulo de funções, né? Para a gente falar um pouco do que é fazer cinema. Eu falei, gente, calma aí. Ele está praticamente produzindo junto tudo isso, né? Está tocando tudo isso, escreveu o roteiro, dirige e protagoniza. Foi um enorme aprendizado, assim. Claro que acumular função, a energia desprendida para dirigir um filme, ela já é gigantesca. Quando você acumula funções, mais ainda, né? Então, a direção e produção não teve como, ela foi inevitável nesse sentido, mas eu tinha excelentes pessoas, viu, na equipe. Aquele Miguel exausto e quebrado tinha um pouquinho do diretor ali no dia a dia, né? Aquela exausta. Né? Eu tinha e mais do que isso, Suzana, que é uma coisa que poucas pessoas sabem. É legal essa sua pergunta, porque eu não ia fazer esse filme como ator. E à medida que a gente foi trabalhando ele na pré-produção e nas leituras, no desenvolvimento, com outras pessoas da equipe, eles foram sugerindo, a gente foi encontrando esse caminho da masculinidade que ele representa, né? E aí os atores que eu queria chamar já ficariam muito estranhos com aquela caracterização dele, porque eu tenho um pouco esse protótipo desse tipo de macho da sociedade, né? Tem que reconhecer mesmo. Que é o padrão que você tem que trabalhar em termos de protótipo ali, não é nem de estereótipo que eu estou falando. Uhum. Um arquétipo, né? Um arquétipo. Ali. Arquétipo, perfeito, essa é a palavra. Eu tenho um arquétipo, mais que o Júlio Andrade, por exemplo, que é um ator que eu tinha considerado. Uhum. Ele é um grande ator, sem dúvida nenhuma, é um grande ator, mas ele com aquela caracterização que eu queria também que ele tivesse essa representação solar, né? Esse personagem, né? A Liz, ela tá... As unhas são pintadas de preto, né? A cor preta no figurino, o cabelo também, sim, o tom do olho dela, e o Miguel uma coisa mais yang mesmo. Fogo. Né? Agora, aconteceu o seguinte também, eu sofri um acidente em 2014 e eu tive um estresse pós-traumático depois desse acidente. Nossa. E esse acidente, ele criou eu tive um distúrbio nos meus neurotransmissores
e a minha vista ela ficou embaçada em preto e branca por 6 meses, mais ou menos. Nossa, E Bruno. eu quase devolvi o recurso para fazer esse filme, eu quase não fiz, assim, porque não melhorava, né? Enquanto que, no momento limite, quando eu já estava 15 quilos, mais magro mesmo, assim, bem definhado, encaixaram um tratamento, eu estava num momento realmente limite. Nossa, caramba. Então, a decisão ela vem daí também, além de todo o discurso, né? Da equipe estimular que eu deveria fazer aquele personagem como ator, e eu com muitas dúvidas, que eu também tinha receio do processo, de ser muito intenso e eu não dar conta, eu precisei exorcizar essa crise. Então, o Miguel tem esse processo de exorcização. Aquela cena do xamã, por exemplo, ela foi uma consulta real que foi filmada, porque eu falei, eu não vou trabalhar, ele era um xamã mesmo, e eu falei, eu não vou trabalhar com esse personagem, como se ele fosse um ator. Então, vamos fazer, eu faço a consulta mesmo. Depois Nossa, que loucura, que demais! Foi. Então, aquele choro, ele é um choro real, ele é uma... Claro que tem ali a técnica, né? Mas foi e essa cena... Você deixou fluir, né? Aquilo é muito forte, né? Eu acho muito forte, e é o momento do posicionamento, da revisão do posicionamento masculino, né? Tô na Venezuela. Miguel, você já parou para pensar no que está acontecendo? O que você quer dizer com isso? Da minha parte eu já fiz. Eu não tenho coragem de voltar. Então, nossa, que bacana, sabe? Como a coisa se ressignifica, né? Aquilo que a gente vê ali ganha um tamanho. Eu fiquei muito orgulhosa de ver na mídia muitos comentários sobre a sua preocupação em seguir o teste Bechdel e as compensações de carbono. É tão raro, é tão bacana você ter exposto isso, divulgado, e eu acho que valoriza tanto esse trabalho, acho realmente aplausos. Legal, Suzana. Não, eu acho que passou do tempo já do cinema. A gente brinca que onde a gente produz não cresce nem grama, né? A gente fala, no audiovisual existe essa frase, assim, e eu acho que não dá mais, assim, para o impacto negativo ser tão monumental com as produções audiovisuais, né? Mais do que isso, ele também se encaixa bem para a Espera de Lis, porque botar uma equipe, né, igualdade de gênero, ou mais do que isso, equidade de gênero, que é melhor a gente explicar dessa forma, também é sustentabilidade. Os 3 pilares da sustentabilidade são o socialmente justo, o economicamente viável e o ecologicamente correto. Então, não adianta você fazer uma produção que seja balanceada, ecologicamente correta, com você compensando carbono, se você está empregando a equipe de uma maneira que está oferecendo um mercado de trabalho que não é justo, se você tem uma equipe apenas masculina, não balanceada em gênero, senão você não está aplicando o socialmente justo. Então, aí entra também o teste de Bechdel, né? Esse é um primeiro filme que eu faço, que eu já tento levar, então, de uma certa maneira, o social e a sustentabilidade para a tela, né? A gente tinha outras cenas que se falava do Miguel, elas duas entre si, eu cortei tudo na montagem. Eu falei, eu não quero que elas falem do homem, eu não quero, né, para trazer o teste de Bechdel para dentro da tela mesmo, né? E a gente aplicou também na produção. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Todas as minhas produções, elas estão voltadas para a responsabilidade socioambiental. Olha só, Bruno, muito, muito obrigada. Adorei conversar com você. Parabéns. É um trabalho muito autoral, muito pessoal, muito íntimo. É cinema desafiador, né, gente? Não é cinema assim, é um cinema que te tira ali da poltrona um pouquinho psicologicamente. Muito bom, muito bom. Verdade. Não, eu que agradeço, é um prazer gigante. Adorei te conhecer no dia da coletiva de imprensa e estou sempre acompanhando, porque é maravilhoso mesmo tudo que você publica, tudo que você fala e a sua devoção ao cinema, ao audiovisual, a tudo. Que doce, que doce. Um beijo bem grandão, viu? Para você também.
Obrigada. Valeu demais. Obrigado. Sucesso, sucesso. Beijão. Para vocês também. Obrigada. Ou eu me acostumo com a ausência, ou me acostumo com o fato de não me acostumar.